Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos vocês, né? Em primeiro lugar, agradecer ao meu grande amigo, o professor Ricardo, né, pelo convite mais uma vez, a oportunidade de bater esse papo aqui, né, a Veiga de Almeida, né, que sempre me prestigia, me chamando para ter o prazer, né, de conversar com colegas de profissão, com futuros colegas. Eu sou o professor Roberto Correia, sou profissional de educação física, sou advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje coordeno o curso de Educação Física do Centro Universitário de São José e sou diretor também da Escola de Saúde e Educação da Uni São José, né? Durante muitos anos tive a oportunidade de compor o Tribunal de Ética do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região. Durante algum tempo também exerci a função de conselheiro, fui vice-presidente do CREF, né? E hoje basicamente voltado para as atividades acadêmicas, né? Sou professor também do Colégio de Aplicação da UERJ. É isso. Boa noite a todos. Muito obrigado aí, Ricardo, pelo convite. Tomara que a gente possa contribuir de alguma forma com esse bate-papo. Obrigado, Roberto, né, aceita o convite. Você é um parceiro de longa data, graças a Deus a gente tem uma parceria muito boa e eu vejo em você uma pessoa que realmente é um grande profissional e que está dentro da frequência, vamos dizer assim, que eu levo como pessoa e como profissional. Então eu realmente sou grato por sua amizade e por essa parceria que a gente tem feito esse tempo, né? Quando você estava à frente do conselho, do tribunal, que eu levava os alunos lá, eu gostava muito daqueles momentos nossos lá, eram muito produtivos, a gente levava aí a visão, né, real que os profissionais acabam tendo no mercado. E é por isso que... Alexandre Mota está chegando. E é por isso que a gente combinou de conversar sobre esse assunto, que é a postura profissional no mercado, principalmente nessa situação de hoje, né, que estamos com essas dificuldades da pandemia e as diversas ações que são necessárias, né, serem tomadas para você poder se colocar no mercado pensando no tripé, né, que é o profissional, a profissão e o nosso cliente, né, para que a gente possa, então, assim, agir de uma forma adequada. Chamando a atenção, Roberto, e você deve acreditar nisso quanto eu, que nós somos profissionais da saúde, né? Então, se nós estamos como profissionais da saúde, mais do que ninguém, nós temos que estar preocupados, principalmente na nossa área, com a prevenção. Então, prevenção é tudo e para a gente é nosso pão, nossa manteiga, onde a gente deve realmente se preocupar e se colocar. Então, diante disso que eu queria que a gente conversasse o que seria a postura do profissional hoje nessa situação que ainda estamos e estaremos por algum tempo ainda, se Deus quiser um tempo não muito grande, mas seguramente ainda teremos bastante pela frente. Como a gente se posiciona, qual seria uma postura adequada de um profissional que pode se dizer, não ligação com o conselho, mas sim com postura profissional de uma pessoa, de um profissional, perdão, que é da área de saúde. Então, o que seria uma postura hoje desse profissional na sua percepção? Legal, Ricardo, vamos lá. Primeiro, eu vou começar pelo final da sua fala, né? Que a discussão sobre a questão do profissional de educação física enquanto profissional da área da saúde, né? Sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, né, mas já puxando, eu costumo dizer que o profissional de educação física é o verdadeiro profissional da saúde, né? Porque os outros profissionais de outras áreas que estão inseridas nas áreas da saúde, na verdade, eles lidam com a doença, né? A medicina, a fisioterapia, a enfermagem, a farmácia, quer dizer, as outras áreas da saúde lidam com a doença. Não há demérito nenhum, nem mais ou menos importância na comparação entre essas áreas. Mas quando você entende o conceito de saúde, principalmente o conceito de saúde da OMS, né, o total bem-estar, né, físico, social, psicossocial e tudo mais,
né, a gente consegue perceber que o profissional de educação física é aquele que vai atuar de fato na área da saúde, ou seja, prevenindo, né, mantendo, melhorando a saúde dos indivíduos, da sociedade como tudo. Então, essa é a primeira questão. Mas, na verdade, embora sob essa perspectiva epistemológica, filosófica, sem dúvida alguma a educação física seja a profissão da saúde, ela ainda não é entendida pela sociedade como tal, né? Então, e aí a gente tem vários exemplos disso, né? Então, enquanto por exemplo, você consegue que o seu plano de saúde pague, né, as suas sessões de fisioterapia, né, pague qualquer tipo de tratamento que você precise fazer na área da saúde, você não consegue ter o mesmo retorno com relação à educação física. Verdade. Então, por exemplo, seria lógico, se eu entendo, que uma academia, né, que está voltada para a questão da saúde, ainda que, não, mas é muita questão da estética. Quando a gente entende a saúde sob a perspectiva social, a estética também é uma questão importante, né? Seria natural que eu pudesse, por exemplo, descontar no meu imposto de renda os gastos que eu tenho com a minha academia, porque eu estou cuidando da minha saúde assim como eu cuido quando eu estou fazendo qualquer tipo de tratamento na questão da doença, né? Os tributos, né? O profissional de educação física é um profissional liberal que vai pagar lá o percentual relacionado ao seu ganho no imposto de renda. Então, dependendo do seu ganho, vai chegar até 27,5% de desconto sobre aquilo que eu recebo dos meus clientes, né? Enquanto outras áreas da saúde, esse patamar, né, tributário ele é muito menor. Então, a sociedade ainda não entende, né, sob todas as perspectivas, esse profissional, né, como um profissional da saúde. Embora, né, na verdade, o que acontece? Hoje, né, todo mundo já tem essa compreensão de que através da atividade física, né, de forma regular, sistemática, dentre outras coisas, mas a atividade física é uma variável dentre as mais determinantes, né, eu vou conseguir ter uma população, né, uma sociedade mais preparada para enfrentar todas as viroses, né, as doenças bacterianas, como as doenças mentais, né, a questão do estresse, a questão da depressão, né, muito ligada à situação da organização da sociedade hoje, que é muito, muito complexa, né? Então, o que nós, profissionais de educação física, precisamos a gente já tem feito isso no que diz respeito à nossa relação com o cliente, investir na construção desses outros caminhos, ou seja, que nós sejamos de fato reconhecidos como essenciais na saúde. Recentemente, né, no dia 31 de agosto, o Conselho, né, editou uma portaria, o CONFEF editou uma portaria apontando exatamente para isso, né? A gente precisa brigar por isso, brigar no sentido de criar um movimento, né, se organizar, no sentido de nós sejamos, sob todas as óticas, sob todos os aspectos, reconhecidos como profissionais da área da saúde. E a gente está enfrentando um momento que nos coloca exatamente isso. Os indícios, né, a gente está diante de uma doença muito nova, né, Covid-19, ainda com muitas incertezas, toda hora a gente ouve uma coisa diferente, pode isso, não pode aquilo, é desse jeito, é daquele outro. Normal, quando a gente está enfrentando algo que ainda não se tem conhecimento, né, embora a ciência hoje se desenvolva numa velocidade muito grande, mas uma coisa está clara, as pessoas, né, que têm melhor imunidade sofrem menos, são menos acometidas pelo vírus, né? Então, a gente está vendo aí, o maior número de mortes são pessoas com morbidade, principalmente aquelas oriundas do sedentarismo, né? Quem tem diabetes, é obeso e hipertensão, são exatamente as pessoas que estão incorporando o maior número de mortes de Covid, ou seja, pessoas que têm uma qualidade de vida melhor, né, elas são menos acometidas ou, né, sofrem menos os sintomas, os efeitos da doença. Isso está comprovado. Isso significa dizer que nós, se tivéssemos uma sociedade menos obesa, né, lembrando aí, né, que a sociedade brasileira está entre as mais obesas do mundo, né,
Então, se a gente tivesse uma sociedade menos obesa, se a gente tivesse uma sociedade menos hipertensa, né? Com menos diabetes, com um hábito, né, de prática de atividade física de forma regular e sistemática, certamente, pelos números que a gente tem, pelos indícios, nós teríamos menos pessoas com situações de morbidade por causa da Covid-19. Então, esse é um momento em que nós, profissionais de educação física, como profissionais da área da saúde, temos que atuar muito. Quer dizer, a gente tem que conscientizar a nossa sociedade para que ela entenda isso e que, com o retorno das atividades, né, ela busque uma questão da prevenção da sua saúde, ela busque melhorar a sua imunidade, ela busque melhorar a sua qualidade de vida em todos os aspectos. No aspecto estético, no aspecto social, né, quer dizer, o sujeito, quando ele sai de casa, sai do sofá, para ir para dentro de uma academia, para ir para uma praça fazer uma atividade, para ir fazer qualquer coisa, ele se relaciona com outras pessoas, o que é extremamente importante também para a qualidade de vida dele. Então, esse é um papel importante do profissional de educação física. E aí, Ricardo, eu penso que a gente tem perdido um pouco essa oportunidade, entendeu? De colocar esse discurso, de apontar para isso, olha só, vamos lá, vamos retomar isso, vamos retomar essa discussão, vamos envolver mais a sociedade na prática da atividade física regular e sistemática, promovida por profissionais habilitados, né, com formação e tudo mais, para que a gente possa enfrentar essas questões que virão. Porque a gente está vivendo uma situação que está muito, muito momentânea, né? Quer dizer, já são aí 6, 7 meses, mas que, se a gente parar para pensar, a gente já vem sofrendo algumas situações. E diferente do motivo, né, da Covid, da doença, que é um motivo ruim, né, a gente também enfrenta problemas que são oriundos de motivos bons. A perspectiva de vida das pessoas tem aumentado, né? Então, as pessoas viviam 60 anos, 65 anos, hoje você encontra com facilidade pessoas com 85 e 90 anos. A qualidade de vida com a qual essas pessoas vão viver mais depende do hábito que elas... Quer dizer, como a gente vai lidar com as pessoas vivendo mais? E as pessoas vivendo mais, se aposentando, saindo dos seus empregos, cada vez mais dentro de casa. Quer dizer, qual é o nosso papel enquanto profissional da área da saúde, profissional verdadeiramente da área da saúde, de oferecer para essas pessoas, né, um mundo onde elas possam viver com 90, com 100 anos e com qualidade. Então, a gente também não tem feito muito essa discussão. E hoje o negócio mais rápido quanto é lugar é a farmácia. As farmácias se atropelam. Tem uma farmácia em cada esquina, não é à toa. As pessoas estão vivendo mais, estão ficando mais velhas, precisam de mais medicamentos, existe demanda e cada vez mais há uma farmácia em qualquer lugar. Né? Hoje já existem... A geriatria hoje é uma área da medicina que tem muito mais procura do que a pediatria. Você hoje tem uma dificuldade de encontrar pediatras, especialistas em pediatria. E o contrário não é verdade, porque as pessoas vão se adaptando às demandas da própria sociedade, do próprio mercado. Acho que falta um pouquinho, Ricardo, nós, enquanto profissionais da área da saúde, de ocuparmos esses espaços, entendeu? Ocuparmos nossos espaços como verdadeiramente pessoas que podem prevenir, né, o aumento, né, de morbidades com atividade física, pessoas que possam gerar, né, uma sociedade melhor para as pessoas que vivem mais. A gente não tem feito muito ocupado muito esse nosso papel nesse processo. Eu acho que muito porque, Roberto, da visão que nós mesmos, principalmente aí a gente tem os estudantes nos ouvindo, nós nos colocamos quando entramos no mercado. Nós achamos que nós vamos para o mercado para fazer cara ficar bonitinho e musculoso, né? É uma perspectiva visual e não de saúde, né? De tipologia de corpo, né? Qual é o corpo perfeito? O corpo perfeito é o corpo com saúde. Se ele é mais redondinho ou menos redondinho, se ele tiver saúde, está bem, né? Agora, como é que se atinge esse grau de saúde? Você atinge com métodos que a gente conhece, que a gente promove dentro da nossa profissão. Então, se a gente passar da visão do que é o mercado
enquanto mídia, porque a mídia massacra essa história, né, da mulher perfeita, do homem perfeito, barriga tanquinho e essas coisas, né, como se, pelo lado visual e não pelo lado saúde, né? Não que a barriga tanquinho seja um problema, né? Mas não é por ser uma barriga tanquinho que né? É porque se o cara tem a barriga tanquinho, porque ele está com uma atividade física bem desenvolvida e etc. Tal. Ele está com o corpo mais preparado para as ações que o corpo mesmo precisa. Então, essa é a visão, é a forma como você vê, né? Então, se nós estamos realmente como pessoas da área de saúde, a gente tem que começar a olhar para a saúde e não para o visual e não para esses, né, essas tipologias, né, que se colocam visuais de uma ação. Então, e quando a gente, como profissional, aí eu volto para o assunto inicial, se eu vou me postar diante de um aluno que está pensando na imagem, cara, pensar na imagem, ficar fortinho é fácil. Nada que uma opção de bomba não resolva, né? Vou ficar todo inchado, vai parecer que sou forte e no final, né, quando a bexiga esvaziar, vai ficar esquisito. Mas até lá eu vou ficar bonitão, né? Ou seja, existem, como qualquer outra coisa, os atalhos, né? E esses atalhos é que muita gente busca porque está indo pelo caminho errado. E se a gente segue como profissional indicando esse caminho ou possibilitando esse caminho, não é, na minha forma de ver, o nosso papel, né? Se eu sempre pensei isso, eu sempre, mesmo quando a gente não era falado sobre da área, não é da área da saúde, a gente sempre foi da área de saúde, pô, né? E a melhor parte, como você bem colocou, né? A gente previne, né? Exatamente. Na O minha pessoal visão, pega o é isso. quebrado, a gente tenta fazer com que ele não quebre. Essa questão que você está colocando, Ricardo, ela é extremamente importante, né? Porque, e aí, falando aqui para os meus futuros colegas de profissão, né, os estudantes estão aí, boa noite a todos. O que acontece? Quando a gente sai do ensino superior, né, a gente tem, como profissional, várias funções, né? É óbvio que tem aquelas questões que estão relacionadas ao nosso bem-estar pessoal, né? Estou falando de melhoria financeira, status, mobilidade social, lógico que a gente se forma e quer buscar uma vida melhor, né? Quer ganhar um pouco mais, ter um emprego melhor, ter reconhecimento, mas isso faz parte, a gente tem que perseguir isso sim. A gente tem que atender ao nosso cliente, né? Então o nosso cliente ele vai buscar através então, se é o nosso beneficiário na escola, se é no treinamento, se é no desporto, se é na academia, quer dizer, a gente vai atender diretamente às demandas, né, necessidades do nosso cliente, mas a gente também tem um papel importante, né, enquanto sujeitos de transformação da sociedade em que a gente vive, né? Então, algo em torno de 10% da população brasileira, de jovens, entre 18 e 24 anos, conseguem chegar ao ensino superior, né? Então, independente de você estudar numa universidade pública, numa universidade particular, né, é um privilégio, né? É um privilégio porque só 10% das pessoas conseguem alcançar isso, conseguir ter uma formação de nível superior. E na minha visão, né, a gente tem um papel a cumprir, né, no sentido de dar um retorno à sociedade, primeiro, para que a gente possa, através do nosso objeto de estudo, nosso instrumento, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E segundo, para que a gente tenha cada vez mais pessoas, né, com acesso ao ensino superior. Isso também é um papel de qualquer profissional de qualquer área. No nosso caso, a gente tem um papel importante no sentido de melhorar qual é o nosso objeto, qual é o nosso instrumento. É o movimento, é a atividade física, né, é a qualidade de vida através da atividade física. Então, a gente precisa investir, né, nessa individualizada ao meu cliente, que está ali comigo na minha academia, né, o cara que está sendo atendido por mim no meu trabalho de personal e tudo mais, mas eu também preciso ampliar, né, a visão da sociedade, né, nesse sentido. E é isso que eu vejo que ainda falta um pouco para a nossa profissão, entendeu? Eu não tenho dúvida de que ela avançou, sob a perspectiva científica,
muito, né? Hoje, o trabalho que a gente percebe que são feitos dentro da escola, dentro das academias, dentro dos clubes, ele é um trabalho de alto nível, né? O Brasil é um país onde a educação física ela é muito desenvolvida sob a perspectiva científica, né? A gente que acompanha as produções mundiais, a gente percebe, né? Que a educação física brasileira ela é uma educação física de ponta, quando a gente considera o que está se produzindo, mas na relação com a sociedade, né? Aí é uma visão minha, eu acredito que a gente ainda fale, né? A gente ainda não consegue dar conta, né, de dizer para a sociedade assim, caramba, vamos lá, olha só, tem que praticar atividade física sob essa perspectiva. A gente percebe muito mais, por exemplo, médico dizendo isso, né, nos programas de televisão. Toda vez que vai falar de alguma coisa de saúde, vai falar de atividade física, tem um médico falando sobre isso e a gente ainda tem muito poucos profissionais de educação física trazendo essa mensagem, né? Trazendo uma mensagem para a sociedade de que a qualidade de vida vai melhorar. Então, aos estudantes, né, a gente tem que assumir esses papéis todos. Tem que assumir o papel de cunho pessoal para melhorar de vida, tem que assumir o papel de atendimento à demanda do cliente, mas tem que entender o nosso papel geral também de transformar essa sociedade para que ela seja uma sociedade cada vez mais inserida em prática de atividade física, né? Aí a gente tem exemplos em alguns países, né? A Noruega, por exemplo, né, é um país com um número pequeno de campeões olímpicos, de grandes atletas, salvo a questão dos esportes de inverno, né, que é diferente, né, então, mas você vai ver poucos atletas noruegueses nos Jogos Olímpicos sendo medalhistas, mas é um dos países com a maior relação, né, de praticantes de atividade física com a população do mundo. Quer dizer, existe todo um conceito, uma política, né, nacional, né, voltada para levar as pessoas a fazer atividade física, né? A Finlândia é o primeiro país a dar amostras, né, de redução da obesidade infantil, que é a maior pandemia do mundo, né? A gente está falando da Covid, é óbvio que a gente está vivendo um momento, né, complicado, complexo, com mudanças de comportamento, mas hoje, né, a perspectiva que se tem é que daqui a 20 anos a gente tenha em cada 5 pessoas 3 obesos no mundo, né? Então, e a obesidade é uma doença que vai levar, né, ao maior número de mortes, né, dentre todos. Eu estou falando de mortes por doenças, por assassinatos, por guerras, que são as doenças cardiovasculares, né, as que mais matam no mundo. Então, e a Finlândia foi o primeiro país, né, a conseguir reduzir esses índices, não com medicamento, não com a medicina, mas com a consciência da população, né, da necessidade de atividade física de uma maneira muito legal, né? Estabeleceu um programa de atividade física dentro das escolas, com a perspectiva de que as gerações futuras fossem ganhando essa conscientização e fossem se inserindo em programas de atividade física e aí diminuindo a obesidade e tudo mais, mas lá está acelerando, e por um efeito que não se esperava. Porque as crianças estão sendo conscientizadas na escola e estão conscientizando os seus pais em casa. Então, a população adulta está começando a mudar o comportamento porque as crianças estão sendo conscientizadas dentro da escola da necessidade de fazer atividade física. E são profissionais de educação física que estão atuando lá e que estão contribuindo, né, para diminuir o maior mal do mundo, né, que é a obesidade. Né? Então, é essa visão macro que nós, profissionais de educação física, temos que ter, né, para que a gente possa, daqui a alguns anos, né, ter a mesma valorização, né, a mesma importância. Né? A importância na relação com o cliente, eu não tenho dúvida que tem, mas sobre o conceito, sobre a ótica da sociedade, tem a mesma importância do que tem o médico, do que tem o advogado, por exemplo, né, que são tidas aí como as profissões. Não é à toa que médico e advogado é chamado de doutor sem nunca ter feito doutorado. É doutor, médico é doutor, todo médico é doutor, todo advogado nunca fez doutorado. Por quê? Porque a sociedade fala, não, o cara é advogado, é doutor, não, o cara é médico, é doutor. E quando, na verdade, quem é doutor é quem fez doutorado e pode ser qualquer profissão, né? Não só essas duas. Então, a gente tem esse papel a cumprir. E aí o recado que fica aí para os nossos estudantes, a gente tem que assumir essa responsabilidade. A mudança da sociedade, a valorização da nossa profissão, ela passa necessariamente pela nossa conduta ética, porque isso é uma conduta ética. Né? Quando eu olho para a sociedade e digo assim, eu tenho um papel social a cumprir, eu tenho um papel para melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu estou pensando de forma ética.
E você se coloca, é tal história, né? Como profissional, se eu ajo de uma forma que vai contra ao que eu teoricamente deveria estar, né, protegendo, eu automaticamente estou mostrando, eu estou dando um discurso dúbio e que vai causar uma má impressão. Então, a gente nunca vai conseguir ter. E você colocou uma coisa bem interessante que eu falo, inclusive, até falo para os alunos isso. Se uma sociedade tem como ícones da profissão o médico e o advogado, é uma sociedade doente, é uma sociedade que tem problemas de convívio e tem problemas de saúde, é uma sociedade doente. Né? Quando o profissional de educação física tiver né, nesse patamar, aí a gente vai ter uma sociedade, opa, eu estou preocupado com a minha saúde, então vou procurar o profissional que vai me evitar de chegar naquele maluco lá para me consertar. Né? Então, e por isso que eu chamo a atenção e muitas vezes isso me impacta quando eu vejo um profissional, como eu tenho visto nas minhas caminhadas por aí, agindo pelo que ele pensa da coisa e não pelo que é a coisa, né? Então, voltando para a pandemia, que é a nossa situação atual, quando eu estou ali num grupo de pessoas, eu como personal, como eu já vi alguns profissionais em Cabo Frio agindo, em que eu não oriento que exista um problema e que a gente tem que ter precauções, né? Uso de máscara, distanciamento, ou seja, eu já vi profissionais trabalhando como personal sem preocupação nenhuma, sem usar máscara, o pessoal um do lado do outro, malhando, ou seja, samba do crioulo doido. Agora, se eu não consigo perceber que eu tenho que proteger a saúde deles, pelo menos por isso, para que não haja um tipo de contágio, porque eu passei perto dessas pessoas. Se eu estivesse contagiando e tossindo e eles fazendo atividade física, eles iam respirar. Ou seja, é um contrassenso, é uma postura inadequada na minha forma de ver profissional. Por mais que eu imagine que isso tudo é uma conspiração do ZT, que não existe esse negócio, que foi o ZT que botou na tua cabeça, entendeu? Até pensar Professor isso, Roberto mas Correia, aproveitando o gancho do professor Ricardo, tem uma pergunta para o senhor aí, dá uma lida aí. Exatamente isso que o professor Ricardo está fazendo. Do professor Bruno, né? Do Bruno? do Bruno. Isso, legal. Então, pô, uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu devo fazer, né? E ética é isso. É isso. Ética não é o que eu penso, não é o que é melhor para mim, é o que é melhor para o resto, né? O que é melhor para o convívio geral. Isso é uma coisa importante, né? E aí a gente começa entendendo o que é o conceito de ética profissional, né? Então, a gente tem o código de ética do conselho, que vai estabelecer lá uma porção de condutas que a gente deve ter, o que a gente não deve fazer, o que é correto e o que não é. Mas, dentro de uma perspectiva geral, o ético é oferecer o melhor serviço possível para o seu beneficiário. Então, o profissional ético é aquele que não mede esforços para se preparar, para se aprofundar no conhecimento, para que ele possa oferecer o melhor serviço possível para o seu beneficiário. Então, está exatamente dentro daquilo que você está colocando. Se a gente tem a clareza, né, de que a utilização, né, da proteção facial, né, da máscara, é algo que vai minimizar, né, a possibilidade de contágio, e eu, como profissional de educação física, um profissional da área da saúde, vou ministrar o meu treinamento ao meu beneficiário, ao meu cliente, e não tenho a preocupação de estar utilizando essa proteção, não tenha dúvida que eu não estou sendo ético. Né? Não estou sendo ético, porque é indiscutível, né, que o uso da máscara minimiza, né, mas ela diminui. E aí, no momento que eu estou fazendo atividade física, onde a frequência respiratória aumenta, né, e aí, né, há uma possibilidade maior ainda de contágio, e eu não estou utilizando a máscara, quer dizer, eu estou dentro de um salão de treinamento, com várias pessoas treinando, sem utilizar a máscara. Eu, como profissional de educação física, deveria estar dando um exemplo ali, também não estou utilizando a máscara, né, é óbvio que há um problema ético aí.
né? E dentro dessa questão, né, e aí já tentando responder um pouco ali o que o nosso colega Bruno perguntou, né, o caminho, espaço não vai cair do céu. Ninguém vai chegar um dia e dizer assim para a gente: olha, profissionais de educação física, agora vocês são maravilhosos, vão ser valorizados, está aqui tudo de bom. Não vai ser assim, não foi assim na história, né? E a gente vai ter que conquistar este espaço. A gente já vem conquistando, tá? Então, Ricardo, que já está aí nessa batalha há muito tempo, lembra, por exemplo, como era a nossa profissão antes da regulamentação. Né? De repente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente ainda tem que disputar, né, espaço com as pessoas que se aproveitam desse momento para ficar ministrando aula, né, de forma remota, né, fazendo as lives e tudo mais, sem a menor formação. Imagina quando não havia regulamentação, quando eu tinha que disputar o espaço com qualquer um. Né? Qualquer um podia entrar na academia e ministrar treinamento de contra-resistido e tudo mais. Não havia, né, a restrição estabelecida pela lei da regulamentação. Era muito pior. Isso foi um grande avanço. Né? Então, a gente conseguiu passar pelo processo da regulamentação, né? A gente ainda tem lacunas, a gente já tem muito que melhorar, né? A gente sempre diz isso, né? Eu coloquei aqui no início, né? Eu também tenho formação em direito. Né? A profissão, né, de advogado está reconhecida há mais de 80 anos. Né? A gente tem uma profissão que está completando 20, 22 anos agora. Né? Então, ainda tem muito que avançar, a gente ainda tem muito que crescer, a gente ainda tem muito que acertar, mas a gente vem evoluindo bastante, a gente vem crescendo bastante. Mas a gente precisa, neste momento, e eu volto a dizer, e aí, Bruno, o que eu vejo como ainda de formador de opinião da sociedade. A gente já tem alguns profissionais que têm se inserido, né, nas mídias e tudo mais, não só, também é importante, não só para vender o seu serviço, né? Não só para colocar a sua aula ali e trabalhar com personal de forma remota, para ocupar os espaços, né, que a movimentação do mercado tem feito, e que não é um privilégio da educação física. Tá? Então, isso tem acontecido com todas as áreas. Tem gente sem formação dando consultoria de direito, tem arquiteto sem formação fazendo projeto pela internet, tem gente sem formação em nutrição prescrevendo dieta, fazer remédio caseiro, não sei o que lá para tomar. Quer dizer, em todas as áreas, a nossa não é diferente. Né? Então, a gente precisa ocupar esse espaço para dizer para a sociedade, né, qual a importância, primeiro, da prática da atividade física de forma regular e sistemática. Né? E aí, como muito bem colocado pelo professor Ricardo, né? Tudo bem, o cara quer ir para a academia para ficar forte, para ter o abdômen tanquinho, show de bola, sem problema, desde que isso não vá agredir a sua saúde, né? Porque eu também tenho que ter esse cuidado. Né? O super treinamento, às vezes, é tão prejudicial quanto a falta de treinamento. Né? Então, eu tenho que entender isso. Mas vamos tentar melhorar esses hábitos, né, mudar esse tipo de comportamento. Esse é o nosso papel diante da sociedade. O dia que a sociedade entender isso, a gente vai ter uma valorização muito maior. Muito maior. E aí, a gente está falando muito aqui da questão da saúde, das academias, da atividade física e tal, fica parecendo que a gente está fazendo, né, um discurso dicotômico, né, que separa a educação física da saúde, da academia, da escola. Pelo contrário. Lembra do exemplo que eu dei da Finlândia? Se eu conscientizo o meu estudante na educação física escolar, da necessidade da prática da atividade física, se eu construo essa autonomia, se eu construo um hábito da atividade física, ele vai levar isso para além da escola. Né? Então, até sobre a ótica comercial, quanto mais pessoas inseridas na prática de atividade física de forma regular e sistemática, mais clientes eu vou ter nas academias, mais clientes eu vou ter para o personal trainer. Quer dizer, a profissão se desenvolve como um todo a partir do momento que a sociedade disser assim: pô, eu preciso desse profissional, esse profissional é importante para mim, eu tenho que contratar o serviço desse profissional. Como hoje, né, embora as pessoas, na verdade, elas não, salvo
acho que tem hipocondria, mas ninguém gosta de gastar dinheiro com médico, mas ela paga um plano de saúde caro e às vezes nem usa, porque ela sabe que o dia que ela precisar, ela vai estar querendo o médico, porque o médico é um sujeito importante, pode salvar a vida dela numa situação. Né? E com a educação física ainda não acontece assim. Mas vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. Mas a gente vai ter que trabalhar para isso. Né? A gente vai ter que buscar isso o tempo inteiro. Né? Vou tentar aqui, estou vendo aqui algumas outras perguntas. É difícil ir lendo e falando aqui, mas conforme forem surgindo, a ligação está muito ruim. Estou tentando responder. Tá? Denilson, professora? Estou, mas muito baixinho. Fala mais alto. Oi, agora melhorou. Vamos lá. O Denilson. Eu sempre fujo um pouco dessas questões dos istas. Né? Eu costumo brincar e dizer assim, né? A gente tem a educação física eugenista, higienista, biologicista, tecnicista, militarista, desportivista, progressista. Eu costumo brincar e dizer assim, o professor que diz que ele é algum desses istas, ele é da corrente endanista. Porque é impossível ser profissional sem, em alguns momentos, perpassar por algumas dessas física. Então, quando você coloca ali, né, a questão higienista, eu acho importante, sim, em alguns momentos, se eu entendo essa questão higienista como um conteúdo da educação física escolar também voltado, né, para a conscientização dos efeitos biológicos da prática da atividade física e do desporto, né, em síntese, para crianças há mais de 30 anos, né, já estou me aposentando, né, o tempo inteiro dentro do magistério, e sempre as minhas aulas tiveram, sim, um componente voltado para dizer para o meu aluno o quanto é importante, né, ele fazer, né, as atividades físicas dele sob uma perspectiva biológica, a melhoria do condicionamento físico, da qualidade de vida, quanto é importante, né, ter uma prática de desenvolvimento de alongamento, porque isso vai favorecer lá na frente, né, a menor incidência de doenças como artrite, artrose. Então, eu o tempo inteiro discuto isso com os meus alunos, o tempo inteiro trabalho nessa ótica também. Ela não é a única ótica, mas ela também tem que estar inserida. E a gente sofre um pouquinho dentro da educação física escolar com algumas pessoas que acham que não, né, que a educação física tem um outro papel, que não tem que ter a ótica do biologicismo, né? Por isso é que eu disse aqui que eu, particularmente, não gosto muito desses istas. Tudo biologicista, eu sou um pouquinho de cada coisa disso, e eu acho que é exatamente isso que faz com que eu tente ali contribuir com os meus estudantes, dando, né, dentro do meu objeto de estudo, que é o movimento, né, uma formação para os estudantes. Né? Yara, essa é uma pergunta complicadíssima, né, sobre essa questão do estágio. Né? Por quê? Porque as escolas não estão funcionando, né? Principalmente os alunos que estão em processo de conclusão de curso precisam fazer os seus estágios, né? E aí existe uma questão de determinação legal de que o estágio tem que ser efetivamente uma atividade prática, né? Então, diferente de outras disciplinas que a gente consegue substituir, né, o conteúdo pelas aulas remotas, eminentemente teóricas e tudo mais, o estágio, se o aluno, né, se o estudante não vivenciar a prática, né, ele não consegue atingir o seu objetivo. Né? Então, eu tenho visto aí alguns modelos, né, algumas instituições têm feito algumas questões muito criativas, né, para conseguir atender essa necessidade da prática, né, do estudante de fato, né, desenvolver alguma atividade prática. E isso tem acontecido. Existem escolas, né, que, desde o início da pandemia, não suspenderam as suas atividades acadêmicas, elas suspenderam as suas atividades presenciais. E eu tenho conhecimento de muitos profissionais de educação física que vêm desenvolvendo ali, né, a relação com seus estudantes, né, dentro das restrições, obviamente, que são impostas pelas atividades remotas, né, atividades mediadas pela tecnologia. Eu tive a oportunidade de, por exemplo, conversar com o pessoal de Arraial do Cabo, né? E aí, em algumas sugestões,
por exemplo, a gente foi sugerido criar desafios com as crianças, né? Então, algo do tipo assim, o desafio da semana é ver qual é a criança que consegue fazer mais embaixadinhas. Quer dizer, uma atividade física, que a criança vai passar a semana toda ali treinando para fazer aquela embaixadinha, ele vai filmar e tal. Quer dizer, você vai fazer uma brincadeira com as crianças, né, e mantendo aquelas crianças para fazer uma atividade física. Vamos ver qual é a criança que consegue pegar uma bolinha de ping-pong em um copo e jogar a bolinha para cima e pegar com o copo mais vezes. Quer dizer, então, vamos criando algumas situações para manter essa criançada ativa, né? E aí, a gente está falando dos efeitos da Covid, né? É uma das principais causas da obesidade infantil, quer dizer, a criança que fica ali jogando, substituiu a brincadeira prática pelo videogame e tudo mais. Imagina o que vai acontecer depois de 6, 7 meses, essa criança dentro de casa, só jogando eletronicamente, fazendo quase ou nenhuma atividade física, porque ela não pode nem fazer atividade física na escola, porque não tem educação física, não tem escola, e nem está indo para o clube onde ela jogava futebol, nadava e tudo mais. Imagina quais serão, né, os índices de aumento da obesidade infantil depois dessa pandemia. Olha que papel importante nós teremos no sentido de conseguir recuperar, né, essas crianças quando elas chegarem na escola. Vocês podem ter certeza disso, né? Eu até já coloquei isso na instituição que eu trabalho, para ver se a gente consegue, com alguns estudantes que têm interesse, fazer uma mensuração, né, das crianças obesas, e eu acredito, isso é uma crença, que a gente vai ter um índice muito maior de obesidade infantil, né? Pena que a gente não teve essa ideia antes, mas nós vamos ter que encontrar esses caminhos. Como é que eu consigo oferecer para o estudante a possibilidade do estágio com as escolas paradas, de forma que ele possa concluir o curso e, de qualquer maneira, desenvolver atividades para. Tenho certeza que a gente, pelo que eu conheço das instituições, né, os coordenadores de curso, vão encontrar soluções, né, eu já tive acesso a alguns, né, vão encontrar soluções para que os estudantes também não sejam prejudicados, né, não tenham não possam se formar, ok? É isso. Mais alguma pergunta aqui que... Não, das que estavam aqui, eu acho que eu respondi todas, né? Essa história aí até mesmo do que foi colocado em relação ao problema do higienista, né? Ou seja, de certa forma, Roberto, a gente sempre trabalhou com isso, né? A gente sempre teve nessa área. Faz parte do nosso trabalho isso. E o desenvolvimento na escola, você colocou muito bem, porque é lá que é onde a gente vai semear o nosso campo, né? É lá que a gente vai mostrar qual é o melhor caminho e tentar desenvolver as ações que sejam interessantes para que eles sigam para frente desenvolvendo. E aí vai formar ou não. Esse negócio da máscara é muito engraçado. A gente está usando máscara no Brasil hoje, mas no Japão usa-se sempre. Você se sentiu mal, você coloca a máscara porque você não quer passar gripe para o outro. Não é? Exatamente. Não, mas eu não quero que o cara tenha gripe, então eu estou com gripe, eu vou usar máscara. Então isso é um respeito social, né? É um protocolo de respeito social de educação. É uma forma de educação que agora a gente está sendo forçado a ter. Mas eu espero que a gente perceba que é uma educação, eu proteger o próximo, independente se eu estou com alergia, seja o que for, se eu estou com alguma coisa que pode passar para alguém, eu tenho que evitar. Então, é a forma de você ver as coisas, de você agir. E nós, como estamos aqui do lado da saúde, a gente tem que ter essa preocupação em dobro, né? A principal preocupação justamente é prevenção. E máscara é sinônimo de prevenção, independente do que você esteja transmitindo, né? Ele é sinônimo de prevenção. Então, se a gente consegue levar isso para a criança, para que a criança comece a perceber, a ter essa visão, né, do qual é o melhor caminho para você desenvolver a saúde, a gente está semeando o nosso campo. A gente vai pegar o cara lá na frente para fazer um personagem, vai pegar o cara lá na frente que ele vai procurar um esporte para praticar, a gente, né?
É o que eu falo, uma brincadeira que eu fazia com os meus alunos assim, pô, você ensina o esporte rendimento dentro da escola, legal, você está perdendo dinheiro lá fora. Você tem que ensinar o esporte pelo esporte, o esporte é educação, porque o esporte rendimento você vai ensinar na escolinha. Você tá perdendo dinheiro. Você tem que fazer o cara gostar de esporte e falar, agora vai para a minha escolinha lá, para aprender o esporte especificamente, porque aqui é educação, é outra coisa, é o esporte adaptado, não é o esporte de rendimento, né? Então, é a forma como a gente tem que ver o nosso caminho. A nossa postura tem que ser voltada e tem que ser pensada para o bem da profissão, porque isso vai dar retorno. Isso vai dar retorno para nós de qualquer forma, né? Então, além de dar um retorno profissional, porque a pessoa vai olhar para você, não, esse cara é um profissional, vai te ver com uma imagem diferente, vai mostrar também que as pessoas vão começar a perceber a profissão de educação física como uma profissão real, uma profissão importante, né? Exatamente isso que você está colocando, cara. Eu concordo em gênero e número com você. Esse exemplo que você deu do Japão, ele é muito legal, né? Basta comparar. A gente tem um pouco aquela síndrome do vira-lata, né? A gente acha que tudo no Brasil é ruim, tudo no Brasil é pior, tudo mais. Eu sou um patriota, eu amo o meu país às vezes, mas às vezes é meio ufanista. A gente tem o melhor sistema de saúde do mundo, né? Em nenhum país do mundo a gente tem uma saúde universal, né? Porque no Brasil você vai ser atendido no hospital, seja você pobre, seja você rico, não importa, né? É um sistema universal de saúde, né? E não existe isso em lugar nenhum no mundo, ou pelo menos em países que têm a dimensão que tem o Brasil. É óbvio que toda vez que a gente vê no jornal, vê na televisão, um sujeito esperando numa fila que não é atendida, a imagem que fica é do sujeito que não é atendido. Mas se você levantar o número de cirurgias gratuitas que são feitas, né, por ano no país, é um negócio que você não tem ideia do que seja, né? Então, a quantidade de pessoas que são atendidas pelo nosso sistema. E aí, eu estou dizendo isso porque quando você pega as duas grandes nações, né, ocidentais, vou pegar o Brasil e os Estados Unidos, né, você vê que o comportamento não é muito diferente, né? Não é à toa que lá, né, é o primeiro país com o maior número de pessoas infectadas, é o primeiro país com o maior número de mortes, né, e é o país onde se discute se a ciência vale, se não vale, se tem que usar máscara, se não tem que usar máscara, bem parecido com a nossa cultura, né? São países, embora, né, a questão da distribuição de renda lá seja completamente diferente daqui, mas é um pouco semelhante nesse sentido, até por conta da direção dos dois países hoje, que tem uma linha semelhante. Quando você vai para o Oriente, né, a visão de todo é muito maior. Muito maior. Né? Quer dizer, e isso é construído desde criança. Eu lembro que, há alguns anos atrás, né, foi passado um vídeo onde demonstraram, né, que as salas de aulas eram limpas pelas próprias crianças. Então, a criança terminava, ela ia fazer a faxina na sala, e quando ela ia embora, a sala dela estava pronta. Quando aquilo foi apresentado aqui, as pessoas acharam um absurdo. Né? Que absurdo, meu filho não vai para a escola para ser empregado, que nem cuidar da escola é o faxineiro da escola, não é meu filho. Quer dizer, as pessoas não têm a visão de que não é o limpar a sala que é o importante. É o processo de compreensão de que aquele espaço é de todos. Então, se eu contribuir para que aquele espaço ficasse sujo durante a atividade que eu estava fazendo, eu sou o responsável por deixar aquele espaço limpo depois. É exatamente a questão da máscara. O cara não usa a máscara no Japão para se proteger, ele usa para proteger o outro. É exatamente o que você falou. O cara com qualquer síndrome gripal, ele mete a máscara e vai para a rua, porque ele sabe que ele vai contaminar o outro se ele estiver gripado, se ele tiver alguma coisa. É um conceito de sociedade completamente diferente. Nesse aspecto, tem coisas que também são piores, né? Mas nesse aspecto, é um conceito diferente do Oriente, principalmente dos países asiáticos e dos países ocidentais. É esse modelo que a gente precisa construir e que eu acredito, né, e aí vou mais uma vez puxar a sardinha para o nosso lado, né? Nós temos dentro da escola o melhor instrumento de todos, né? Se você perguntar para a criança, né, se ela gosta de matemática, não, ela não gosta. Ela gosta de língua portuguesa? Não, ela não gosta. Você pergunta se ela gosta de educação física, ela ama educação física. Tem um ou outro que não gosta, tem, mas se você fizer uma enquete na escola, qual é a disciplina que você mais gosta?
vai ter os outros professores que fazem um esforço tremendo para passar para a criança um conhecimento que a criança não está muito querendo absorver porque ela não gosta. A gente tem um instrumento na mão que a criança se amarra naquilo que a gente tem para oferecer para ela e a gente aproveita pouco. Entendeu? Então, a gente tem que começar a construir com a criança lá dentro da escola exatamente esse conceito, para que quando ela saia da escola, ela diga assim, caramba, né, eu aprendi que 2 mais 2 é 4. Eu aprendi, né, que eu falo a gente vai, né, eu não falo a gente vamos. Né? Então, eu aprendi isso, né? Beleza, mas eu também aprendi que, né, se eu fizer uma atividade física moderada, né, eu vou melhorar meu sistema cardiovascular. Né, se eu fizer uma determinada quantidade de atividade física por dia, né, se eu fizer isso aqui, quer dizer, a gente tem que construir dentro da escola a autonomia da criança, para que ela possa cuidar da sua saúde, tendo como meio a atividade física de uma forma autônoma. Ah, legal, mas aí ela quer treinar, ela quer fazer uma atividade física mais vigorosa. Ela vai procurar um profissional de educação física, dentro da academia, dentro do desporto, dentro do clube, na escolinha, seja onde for. Né, então, a gente ainda falha um pouco. Falha dentro da escola e falha dentro de todos os outros ambientes de trabalho. Né? Eu, enquanto estive lá no CREF, né, quando fui conselheiro, eu defendia muito isso. Né? Quer dizer, o CREF tem que fiscalizar? Tem, o CREF tem que fiscalizar. É papel do CREF, é uma autarquia que se responsabiliza pelo exercício profissional, ele tem que fiscalizar. Mas a autarquia, né, o sistema, também tem um papel de conscientizar a sociedade da importância da prática da atividade física. E tem que fazer isso de maneira constante, o tempo inteiro. Não é só próximo do 1º de setembro, dia do profissional de educação física, vamos comemorar a atividade física. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo campanhas, né, de desenvolvendo atividade física, levando isso, capacitando os profissionais, preparando os profissionais para esse discurso. Né? Quer dizer, um discurso voltado, né, para o aumento, né, do número de pessoas que se envolvem efetivamente com a atividade física no país, que ainda é muito baixo. Tá? O Rio de Janeiro, inclusive, é um dos estados com o menor índice de pessoas inseridas em atividades físicas de forma regular e sistemática, né, se comparado ao total da sua população. Professor, a gente ainda tem muito a trabalhar, a gente tem muito que construir. Professor Roberto, estamos chegando no final. Te mandei uma mensagem aí, dá uma lida aí. Tá, ele já viu. Diga, meu querido. Ok, Roberto, Bom, eu queria, então, antes de você fazer a sua final, eu queria te agradecer aí pelo papo, foi sempre maravilhoso conversar contigo e ouvir o seu raciocínio, é um raciocínio maravilhoso e bate muito com o que eu penso, o que é, para mim, uma satisfação grande, né, poder pensar próximo de uma pessoa como você que realmente... O prazer é todo meu, obrigado. Tem todo o meu apreço. Okay? Muito obrigado. Agradeço muito por você estar aqui e passa um recadinho então aí para os nossos alunos e para os alunos de forma geral que a gente vai botar e vamos deixar isso gravado aí. Legal. Bom, aos meus queridos colegas, mais uma vez, muito obrigado, né, pelo convite, um prazer imenso. Aos estudantes que aqui estão, né? Eu fiquei muito feliz de ver esse número de estudantes aqui num sábado, no meio de um feriadão, né, às 19 horas, e pessoas interessadas em discutir isso aqui. Eu vou deixar uma mensagem para vocês através de uma fábula, rapidinho aqui. Né? Um dia, um sujeito estava tentando atravessar um rio, mas ele não sabia nadar. Né? E aí ele precisava atravessar o rio e viu um sujeito remando um barquinho lá, né, e chamou a pessoa e disse assim, você pode me ajudar a atravessar o rio? Eu não sei nadar, preciso chegar lá do lado. Aí o barqueiro, né, disse, entra aí, vamos, te levo para lá. Ele entrou no barco e durante o percurso da travessia do rio, ele reparou que nos remos, né, dele estavam escritas 2 palavras. Né? Num remo estava escrito a palavra acreditar e no outro a palavra agir. E aí, na curiosidade, quando chegou no meio do rio, ele perguntou, poxa, posso perguntar para você por que você escreveu acreditar e agir nos seus remos? E aí o barqueiro, ao invés de responder, pegou o remo onde estava escrito agir, guardou e começou a remar o barquinho só com o remo onde estava escrito acreditar. O barquinho rodou, mas não saiu do lugar. Depois ele guardou o remo onde estava escrito acreditar, remou só com o barquinho
E aí depois ele pegou os 2 remos, continuou remando, o barco chegou ao outro lado e atingiu o objetivo. Moral da história, a gente já acredita que nós somos os profissionais da saúde, a gente já sabe do nosso papel importante na construção de uma sociedade mais envolvida com a atividade física, mais feliz sob todas as óticas, que se insira num conceito de saúde mais amplo, a gente já acredita nisso. A gente tem que sair do acreditar e a gente precisa agir. E como é que a gente vai fazer isso? O tempo inteiro discutindo com as pessoas, estudando muito, porque na hora que a gente senta lá para discutir com o médico, para discutir com outros profissionais da área da saúde, a gente tem que apresentar os nossos argumentos sobre a perspectiva científica, madura, construída. A gente já tem massa crítica, a gente já tem conhecimento de educação física suficiente para isso, mas a gente precisa continuar estudando o tempo inteiro e a gente precisa dizer para a sociedade isso. Gente, olha só, vocês precisam de nós, vocês precisam do profissional de educação física para que a gente possa viver mais, viver melhor, construir uma sociedade adepta, com aderência à atividade física, né, com mais imunidade a ser atingida, né, por essas questões pandêmicas, epidêmicas e tudo mais. E quando eu disse mais feliz, né, porque pessoas, né, que praticam atividade física, sim, tem uma vida melhor. Tá? Então, o recado que eu dou acreditem muito, mas comecem a agir. Né? A gente já conseguiu melhorar muito, né, o percurso da nossa profissão ao longo desses anos, mas a gente precisa ainda continuar dando passos importantes, né, junto com as instituições de formação, né, junto com profissionais, né, de alto nível, como o professor Ricardo, o professor Alexandre que está aqui conosco também, junto com o nosso essa profissão, né? Ou seja, acreditar que a sociedade precisa de nós, mas agir para mostrar para essa sociedade o quanto ela precisa de nós. Ok? É esse o recado que eu deixo. Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Foi um prazer imenso vê-los aqui, como eu disse, né, num momento em que está todo mundo já aí curtindo o feriadão e a gente está aqui discutindo educação física. Isso só me leva a ter a certeza, né, de que os mais de 30 anos de profissão que eu tenho não foram em vão e que eu escolhi a melhor profissão do mundo. Ok? Boa noite e muito obrigado para todos vocês. Perfeito, professor Roberto. O Alexandre Mota, agora o professor Alexandre vai fazer o encerramento aí, um momentinho. Grande Roberto Correia, amigo de longas batalhas, é um prazer ouvi-lo, é um prazer incomensurável falar para vocês, alunos, profissionais, nessa data tão festiva, em comemoração aos 22 anos da nossa promulgação da lei, onde Roberto Correia foi e continua sendo um dos pilares da educação física no nosso Estado, nosso eterno presidente do Comitê de Ética, uma pessoa com uma luz própria, uma pessoa que tem um conhecimento. Eu brigo com ele que ele é o nosso guru, como coordenador de curso, diretor acadêmico, pró-reitor acadêmico, uma pessoa que eu tenho o maior zelo e o maior respeito. Como o Ricardo também cumprimento a todos os profissionais, ao Robson, ao professor Denilson, aos alunos da Universidade de Almeida, a demais colegas que aqui estão. Foi uma semana de muito aprendizado, muito debate e muita, não comemoração apenas, mas muita reflexão. Então, essa parábola que o Roberto falou para a gente sobre ação e reflexão, isso é primordial. Mas eu também acredito que estejamos no caminho certo. Também acredito que a educação física tem muito a conquistar, mas estamos no caminho certo. Vamos juntos para sempre. Um beijo, Roberto. Obrigado pela presença e obrigado a todos.